Bom dia. Estava com saudade de vocês. Tudo bom? Todos bem? Preparados, apostos para amanhã? Que bom. Esse é o nosso 14º encontro, né? Eu repito isso sempre. Parece que passa a jato, parece que passa assim, né? A gente estava começando aqui um dia desse e agora já passamos da metade do curso e vocês observaram, né, ao longo dessa trajetória que periodicamente a gente faz assim, enfoca um determinado tema, né? Então isso começou lá quando a gente falou sobre reencarnação e nós falamos algumas aulas sobre reencarnação para que pudesse dar assim uma relativa profundidade no tema. Porque reencarnação é algo que hoje a gente está estudando e pesquisando aqui na pós-graduação. Então, não dá para esgotar o assunto em 3 aulas, em 3 encontros. Mas a gente consegue dar uma certa profundidade que conseguimos sair com uma ideia bastante adequada a respeito do tema. Depois disso, a gente falou sobre obsessão, e aí precisaram ser 2 aulas, né? Obsessão, desobsessão. A gente falou sobre a mediunidade, precisou também ser 2 aulas, né? Falou sobre médiuns e mediunidade. E hoje a gente começa a falar sobre as leis de Deus. E isso também terá uma bateria de aulas, e eu estou chamando de uma bateria de aulas porque não é exatamente um módulo, mas são algumas aulas que pretendem dar exatamente essa profundidade. Ainda que, se também percebemos, a gente já vem falando sobre leis de Deus há algum tempo. Porque, como eu estou enfatizando a questão da reencarnação, a gente poderia até polemizar, afinal, a reencarnação é uma lei ou não? Né? Porque, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, vamos reencarnar. Né? Não está vinculado ou atrelado de alguma forma à filosofia, à religião. Então, o cara nunca ouviu falar em espiritismo, mas ele vai reencarnar. Ele é protestante, ele vai reencarnar. Então, de certa forma, a gente podia estar falando que isso é uma lei e que nos empurra, né, nos impulsiona para um outro objetivo, que é o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Bom, falando nesse sentido, eu dessa vez queria começar esse nosso encontro, além, né, de fazer aqueles nossos acordos iniciais, né, por favor, a gente vai construir esse tema de hoje com todos vocês. Então, alguma dúvida, qualquer coisa, só levantar o braço. O Vinícius está ali hoje preparado para fazer a caminhada matinal dele. Então, levantem o braço, só aguardem o microfone chegar para fazer a pergunta. Como vocês sabem, as aulas são gravadas e a gente precisa ter a pergunta e a resposta na gravação. Bom, então esse é o primeiro trato. O segundo acordo será aquele, né, em relação aos temas. Então, se vierem perguntas, ainda que nessas aulas de leis a gente não costuma fugir muito do assunto, não. Se for uma pergunta muito fora, me permitam dizer em que momento a gente vai estudar isso, ainda que eu sempre furo, né? Eu falo que me permitam isso, mas eu acabo falando, mas de forma também muito superficial, para que a gente possa explorar no dia do tema a aula de forma mais profunda. Então, dito esses 2 acordos, eu queria começar hoje, olha que coisa linda, que princesa, ó, falando de leis de Deus, aparece uma princesa ali na porta, filha do meu amigo ali, pequenininha. Então, leis de Deus, né? É sobre tudo isso. Então, eu queria começar ouvindo de vocês, porque quando a gente está falando de leis de Deus, qual é a impressão de vocês? O que seria lei de Deus? Como vocês pensam que é isso? Quem me ajuda a falar um pouco sobre isso, para a gente começar? O que seria a lei?
que? Deixa chegar para... Mandamentos? Os mandamentos. Então, os 10 mandamentos, o decálogo, foram 10 leis, né, que Moisés trouxe. Aliás, na primeira, dizem as línguas da conversa, da fofoca fraterna, que foi a primeira psicografia, né? E ainda de escrita direta, porque Deus escreveu na pedra ali as leis, né? Então, as 10 leis. Então, o decálogo é um exemplo de leis importantes que foram revogadas, porque aquelas leis ali tinham um propósito naquele momento, né? O povo que estava sendo conduzido por Moisés, saindo do Egito, né, em rumo a Canaã, a terra prometida, passaram 40 anos no deserto, né, viajando. E aquele povo tinha uma cultura que era politeísta, porque os egípcios acreditavam em vários deuses, né? E Moisés, quando trouxe a ideia de um Deus único, ele, nessa travessia, ele foi polindo, vamos dizer assim, né, aquele povo. E aí, quando ele resolve legislar sobre aquele povo, ele trouxe leis que eram importantes para aquele momento, eram leis para que desse um direcionamento, né, uma melhor conduta para aquele público daquele momento. Depois, Jesus vem, e aí, como uma segunda revelação, né, e ele revoga algumas daquelas leis, né? Ele diz, olha, a lei mais importante é o amor, né? Não vim destruir a lei, mas fazer com que ela seja cumprida. Então, Jesus traz algumas coisas assim, fazendo uma nova aliança, né, sobre essas leis. Mas eu queria não a letra, eu queria que vocês me dissessem o que vocês pensam, o que é ou como essas leis agem em vocês, se é que percebem a ação delas. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, não sobre a letra, né, sobre a história, sobre uma definição, mas o que você sente a respeito disso? Eu penso que seria cada um de nós, o nosso processo evolutivo, né, a nossa conscientização é que vai fazer que cada um de nós desenvolva as leis de Deus em nós mesmos, que não teria leis específicas, e sim cada um de nós é que iríamos conceber essas leis através do nosso progresso próprio, certo? E aí... Eu acho que é uma direção, eu vejo isso. Não digo assim, geralmente leis a gente pensa assim, dever, mas eu não vejo nada em relação assim a Deus, a espiritualidade, em relação à obrigação. Não vejo isso, a questão da obrigação. Eu vejo como um direcionamento, uma direção. Tipo assim, a direção é essa, para você ser uma pessoa melhor, para você, como é que você pode chegar até mais próximo de Deus? Como você, então você tem essa direção, né? Então ali Deus é amor, você fazer o bem, você ser uma pessoa. Então eu acho que isso é questão mesmo do direcionamento. Eu vejo legal, isso. muito bom. Lá atrás, Vinícius, tem conhecimento, é isso? Conhecimento, muito bom. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Mari. Bom, Mari. Sobre as leis de Deus, eu fui criada com base na religião católica e por muito tempo, até eu fazer a crisma, eu tinha as leis de Deus como uma coisa assim muito obrigatória. Aquela coisa do medo de que se você fizesse qualquer coisa errada, você seria punido. E depois que eu conheci a doutrina, tudo isso ficou mais suave. Suave no sentido de que eu não tenho mais medo. Porém, a pressão aumentou muito, porque a partir do momento que eu comecei a entender a minha responsabilidade com relação ao que é solicitado e ao que é ensinado, eu me cobro muito mais. Eu não tenho medo, mas eu me preocupo o tempo inteiro com minhas atitudes. Se responsabiliza por elas. Exatamente. Né? Bacana, muito bom. O que mais, gente? Pensei que a senhora fez assim, eu já ia achar que ela estava levantando o braço. Vai coçar a cabeça, eu já acho que levantou a mão. Pois é, bacana, gente, o que foi dito. E, inclusive, vocês sabem, né, que sempre os nossos propósitos aqui não são
às vezes, de esclarecer muita coisa. A gente não tem essa, né, essa ideia de trazermos verdades, mas a gente tem, dentro do propósito, a desconstrução de algumas velhas ideias, né? Aliás, sermos essa metamorfose ambulante é algo interessantíssimo para todos nós, né? E, de verdade, quando a gente fala em leis de Deus, eu vou trazer um pouco do que, desculpa, Mari, né? Do que a Mari falou, do que você também trouxe agora, porque às vezes a gente tem um temor quando fala sobre isso, né? Aquela ideia concebida, e eu estou falando por mim, né? Porque eu acho que já contei isso para vocês, eu tinha uma ideia de Deus que era aquele velho barbudo que fica sentado num trono em algum lugar lá no céu e que ficava de lá só comandando. Esse aqui eu vou abençoar, aquele ali eu vou castigar, né, de acordo com o que ele fez. E havia uma temeridade em relação a essas leis, porque o pecado é algo... Então, se eu não estiver, né, andando na linha, se eu não estiver ali de acordo com a lei de Deus, eu vou pecar. E se pecar, eu, sei lá, vou para o inferno. Então, há uma temeridade, quer dizer, de certa forma, a gente criou, né, ao longo, né, da nossa jornada, essa temeridade. Então, é parte do nosso propósito hoje a gente também desconstruir isso. E aí eu estou perguntando para vocês, como é que vocês sentem isso, porque eu queria falar como eu sinto. E aí tem muito a ver com, me perdoe também me esquecer, o que a Ana falou agora, porque eu gosto de perceber as leis de Deus como as águas de um rio, que elas têm aquela correnteza que vão te levar para algo maior, né, que é o mar. Mas, quando você atravessa um rio, você pode nadar contra a correnteza, se você quiser. Corre o risco de beber água de vez em quando, né, de quase se afogar. Pode até se afogar, mas você pode nadar contra a correnteza se você quiser. Se você não quiser nadar contra a correnteza, mas se você nadar na diagonal à lei, ao fluxo do rio, você vai caminhar, mas vai ter que fazer um esforço muito maior para que você consiga chegar, por exemplo, na outra margem. Agora, quando você está a favor da correnteza, você vai caminhar muito mais fácil, você vai ir muito melhor em rumo àquilo que é maior, que é o mar. Então, eu gosto de sentir as leis dessa forma. E aí, não há temeridade alguma. Apenas se inserir num fluxo de direcionamentos que te fazem caminhar para algo maior, que é Deus. Então, essa é a ideia que... Vini, tem uma pergunta aqui. Então, essa é a ideia que eu gosto de trazer, que é como eu sinto a respeito das leis, né? Aqui. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Genilce. Tudo bom, Genilce? Tudo bom, Luiz. Assim, eu vejo assim, como a gente tem leis, né, humanas, então eu vejo um pouco de, como é que eu posso dizer, um pouco de peso em leis de Deus. Por mim, essa nomenclatura teria que, né, sei lá, mudar para ficar mais leve, e a gente perder esse medo de Deus, como orientações de Deus, e não leis, porque a gente traz esse cunho pesado de obrigatoriedade, entendeu? Então, eu não sei, porque Kardec deve ter colocado como leis, né? E aí a gente tem aquela impressão de que, não, você tem que cumprir, porque já tem a cultura, né? Nossa cultura do cristianismo, você tem que cumprir aquilo, senão você vai ser punido. Então, por mim, essa nomenclatura também me traz um peso, né, de obrigação. E acho que Deus não é obrigação, é entendimento e comportamento seu de mudança, né, de melhorar. Eu vejo nesse sentido. Que legal, é isso mesmo. Então, quer dizer, hoje será um bom momento para a gente refletir sobre tudo isso. Claro que a gente vai falar das leis todas, né, das leis cíveis, das leis
naturais, entender um pouco mais sobre tudo isso, mas, assim como religião, eu vou fazer um paralelo aqui, porque quando a gente fala religião, primeira coisa que talvez muitos de vocês aqui falariam, o que é religião? Aí talvez alguns de vocês diriam assim, não, religião, a palavra vem do sânscrito que significa religare, que é a nossa religação com Deus. Já ouviram isso? Já, né? Será que isso é a definição verdadeira de religião? O que vocês acham? Então, por exemplo, para todos nós, né, que estamos naquele braço do judaico-cristão, para nós porque a ideia do religare nos remete ao mito de Adão e Eva, que eles foram expulsos do paraíso e, portanto, as suas gerações, né, que somos nós, precisariam se religar a Deus. Então, religião, nessa ideia, né, do braço judaico-cristão, seria, de fato, a religação. Mas e para o muçulmano, que não tem essa ideia e esse mito não é verdadeiro para ele? E para o hindu, que não tem essa ideia e esse mito não é verdadeiro para ele? Então, isso seria religião para eles? Não seria. Então, se não seria, então a gente não pode utilizar essa ideia, esse contexto, como uma ideia boa para a humanidade. Então, o que de fato será uma ideia boa para todos, que o hindu, o muçulmano, não importa o seu pensamento filosófico, religioso, não importa, mas a sua atitude diante de Deus é que vai dar a sua religiosidade. Então, isso é o que define como religião, é a sua atitude diante de Deus. Só que a nossa atitude diante de Deus, ela está maculada por essas ideias, né, que a construção das religiões trouxeram, né, o medo, o peso, né, como você trouxe, né, quando a gente fala uma lei, aí tem o peso daquilo. Então, parte da reflexão que faremos, não só hoje, mas nas próximas aulas a gente vai ter, para que a gente possa estudar todo esse decálogo, a gente dividiu isso em 4 aulas. E hoje nós vamos dar uma amostra geral sobre as leis, o conceito, a ideia, as construções que faremos com isso, as desconstruções que também faremos, mas a ressignificação, que é o resultado importante para cada um de nós. Ok? Então, para que a gente entenda melhor, né, toda... Ih, Rodrigo, acho que parou aqui. Deixa eu ver se... Não, estava desligado aqui. Não era obsessão, não. Era o obsessor é eu próprio aqui. Então, para que a gente entenda o que falaremos nessa manhã, os nossos objetivos, né? O objetivo geral é demonstrar a existência das leis de Deus e explicar o funcionamento das leis de Deus e o seu alcance no espaço e no tempo, demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal, mostrar os níveis de percepção das leis. Aí, olha que coisa bacana que eu guardei. Me perdoe, eu estou ficando meio broco, eu estou esquecendo o nome das pessoas todas. A gente vai chegando no final do curso, normalmente eu já gravei o nome da maioria, mas eu me esqueci seu nome. André, não vou esquecer mais, André. Esse nome para mim é marcante. Não vou, você sabe que não. Ele falou que é André, eu não vou esquecer mais. Então, André, quando você trouxe, né, em relação assim a que poderiam ser várias leis, logo nesse momento eu pensei nessa parte do objetivo, porque e se não fossem várias leis, mas se fossem várias compreensões de uma mesma lei, né? Porque cada um de nós, no nosso momento, a gente vai ter uma determinada compreensão a respeito daquilo. E se a gente pegar isso, então, vamos ampliar um pouquinho, se a gente pegar isso até para algumas religiões, o pastor chega na igreja, e eu estou falando isso sem nenhuma crítica, ele lê o Evangelho e ele fala sobre leis,
mas à luz da doutrina dele, da forma com que a filosofia religiosa dele admite aquilo. O padre pega o mesmo evangelho e lê e traz à luz da doutrina dele. E nós, espíritas, pegamos o evangelho e trazemos à luz da nossa doutrina, da nossa filosofia. Deixa chegar o microfone aí para você. Não, mas eu entendo, é porque isso é a empolgação do momento que... Aonde é o seu Alfredo desse semestre? Né? Bom, eu acho que isso entra muito essa questão do autoconhecimento. Por exemplo, por experiência própria, eu sempre frequentei, quer dizer, vim de uma família evangélica, então eu não me inseria, eu sentia que aquelas leis, o que era ensinado ali, eu não conseguia, digamos, entre aspas, aceitar. Então, aquilo não entrava muito, eu não me sentia confortável. Então, eu passei a buscar algumas religiões, frequentei metodista, frequentei católica, então, buscando aquilo que eu me encontrasse. Então, acho que é a questão do autoconhecimento, aquilo que você sente quando você encontra, dizer assim, esse é o lugar que eu quero estar. Então, isso é o que me deixa mais em paz. E ali você seguir a direção, é o que eu sinto no Espiritismo. Então, aí você sentir a questão que você falou, né? Você ir com a correnteza, né? Então, eu acredito que seja a questão mesmo do autoconhecimento, que te faz... Né? Que bacana a sua ideia. Que bacana a sua ideia. Então, eu penso que, na verdade, não são várias leis, mas são vários entendimentos a respeito das leis, né? E qual deles está certo? Todos estão, porque a minha avó, ela costuma dizer assim, que tem sempre um chinelo velho para um pé doente. Quer dizer, uma forma do interior de dizer que vai ter sempre uma verdade certa para uma determinada pessoa, né? Então, todos são verdades certas para cada uma dessas pessoas. Não tem absolutamente nada de errado nisso, né? E muitas vezes até, então, isso eu falei no macro, né? Pensando em outras religiões, inclusive. Mas, se a gente trouxer, então, fechar um pouquinho mais esse nicho para nós, então, mesmo entre nós, algumas vezes, teremos percepções, teremos entendimentos, vou usar essa palavra, diversos também em função de uma mesma lei. Porque aquilo pode estar dizendo algo para nós num determinado momento da nossa vida e que em outro momento dessa mesma vida, às vezes já num outro padrão de maturidade, né, de entendimento das coisas, aquilo já não me diz aquilo que dizia e algo novo pode surgir daquilo que eu não tinha percebido antes, etc. Então, o nosso entendimento a respeito das leis não vai ser igualzinho para cada um, mas ele vai estar dentro daquele fluxo que eu trouxe aqui com a ideia da correnteza do rio, que nos leva sempre para algo maior. Então, essa é a ideia básica. E aí, por fim, demonstrar como se usa, como se convive e se dialoga com as leis de Deus, de forma a alcançar a harmonia. Então, é exatamente essa filosofia, né, que nós indagaremos, nós conversaremos com as leis, para que a gente se ponha na condição de segui-las. Então, não é nada que traga o peso, a gente precisa desconstruir isso, não é nada que traga o medo, né, o temor, né? Aliás, às vezes é usual em outras religiões, o temor a Deus, né? É usual falar, você tem que ter medo de Deus, né? Pela sua ação. Então, é algo que eu também prefiro desconstruir, né? Se a gente... Deus está vendo, né? A criança, então, já fica assustada, né? Porque a gente fala isso para os filhos, né? Não adianta que Deus está vendo tudo que você está fazendo e tal. Aí a gente já vai
Quanta coisa, né? Você trouxe uma coisa também, aliás, acho que foi, não sei, agora já me esqueci. Eu falei para vocês que eu estou meio broco, né? Então, está acontecendo isso direto. Alguém falou com relação a se responsabilizar, né? Foi você, né? Então, também a se responsabilizar pelos seus atos. Então, isso é realmente importante. A gente não vai se culpar, porque se eu fiz algo de errado, foi o que eu tinha para que pudesse ser feito. Então, eu não tenho culpa disso. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, uma vez o Adenauer falou uma coisa para a gente aqui, que no primeiro momento eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas que coisa forte, né? Aí depois é que eu vim entender, fui digerir e entender direitinho, né? É que ele falou assim, olha, se eu fiz alguma coisa de errado, o culpado é Deus, ele que é culpado. Mas como assim, né? Aí ele, não, porque se Deus não quisesse que eu errasse, ele já me criaria perfeito. Mas se ele não me criou perfeito, ele me deu a chance de errar. Se ele me deu a chance de errar, então eu não tenho culpa disso. Eu vou continuar errando e acertando, mas aprendendo. Isso é que é o importante, né? Então a gente agora vai pensar assim, ninguém vai se culpar por nada. Se alguém é culpado, é Deus. Porque se ele quisesse que a gente não errasse, tinha que criar todo mundo perfeito e ele não criou. Então, todo mundo pode errar. Agora, isso não quer dizer que nós não nos responsabilizaremos pelos nossos erros, né? Sou responsável pelo que eu faço. Então, em sendo responsável, eu vou seguir com a minha responsabilidade. E quando a gente fala de lei, então isso tem um aspecto muito direto, né? Porque se eu não cumpro uma lei, eu não vou ser culpado, né, pela minha forma irreverente, talvez, mas sou responsável pelo que eu faço e pelo não cumprimento até da lei. Ok, gente? Mas só lembrando, né, vamos avançar, se tiverem qualquer questão, né, não vou nem falar sobre dúvidas, porque, como eu falei, a gente não está trazendo nenhuma verdade, está trazendo pontos, né, que apontam para uma verdade, mas dentro da nossa ideia. Então, ninguém está obrigado a concordar com essas ideias, e não estão obrigados a concordar e estão convidados a trazê-las, porque é exatamente nessa, colocando aqui que a gente vai criar, que vai construir, né, o que é melhor, né, essa ideia mais completa a respeito disso. Bom, lembrando para vocês que todo esse curso, ele tem, claro, uma ampliação das ideias e ele, de fato, está construído de forma a ampliarmos as nossas ideias, as construções que já foram feitas, mas ele está baseado no Pentateuco kardeciano, que eu imagino que, aula 14, a gente já esteja, né, todo mundo já esteja tendo o Livro dos Espíritos como livro de cabeceira, e a gente já estuda ele, né, não lê mais, a gente estuda o livro. Então já entendemos a estrutura do livro, e a gente vai correlacionar isso com o que a gente traz aqui. Então, num primeiro momento, essa é a estrutura do Livro dos Espíritos, né? A primeira parte dele fala das causas primárias, então lá a gente vê Deus, elemento do universo. Então a gente trouxe aqui nas primeiras aulas, a gente trouxe a aula de Deus, né? Uma primeira aula que falou sobre o Espiritismo, uma aula histórica, né? Depois, logo na segunda aula, a gente traz Deus. Na terceira aula, a gente traz espíritos, né? Então está ali, ó, a criação, né? O princípio vital. Então, isso tudo está dentro da estrutura do Livro dos Espíritos, lá da primeira parte. Na segunda parte, a gente traz todos os fenômenos ligados ao espírito. E aí a gente falou sobre mediunidade, falou sobre a vida no mundo espiritual, a gente falou sobre reencarnação, não foi isso? Então, a partir de agora, a gente entra nessa terceira fase, e que vai falar sobre as leis morais. E aí, dentro da sequência do entendimento dessas aulas, então será compreendido também a parte final do Livro dos Espíritos, que são as esperanças e consolações, né, as consequências do cumprimento ou não das leis nos dois mundos. Porque quando a gente está falando de espíritos, a gente já entendeu que espírito, ele passa por essa troca dialética constantemente, né, em estarmos encarnados por um momento, né, por
por um período, e estarmos desencarnados também por um período. Então, a vida do espírito está compreendida nessa transição dialética, encarnado e desencarnado. Essa é a vida do espírito. Portanto, a ação dessas leis não vão limitar apenas a uma etapa dessa vivência, mas em si toda a sua jornada, né? Encarnado ou desencarnado. Puxa, mas como isso, Luiz? Porque se eu falo, então, que a lei Maria da Penha, não sei por que veio ela agora aqui, mas estou querendo trazer qualquer uma, poxa, não pode, então, a violência à mulher e tal. Essa é uma lei que ela tem um impacto, um aspecto, o uso apenas aqui. Será que tem desencarnado também que agride a mulher? Será que teria que essa lei ter algum tipo de sanção lá do outro lado? É talvez possível até, né? Porque as pessoas passam por essa transição, né, chamada de morte e não levam, não se transformam por ela. A gente já aprendeu isso aqui. Então, se um determinado espírito encarnado tem essa questão e precisa ser sancionado por essa lei, ele desencarnou, muito provavelmente ele ainda terá esse ímpeto, né? Então, aí eu não sei dizer para vocês se essa lei, né, ela está lá presente, mas imagino que tem algum tipo de ação para em termos de aprendizado para esse tipo de espírito. Então, a ação, seja essa lei física, seja essa lei civil, seja essa lei natural, ela terá toda essa amplitude de ação em nós. Aí, as leis de Deus, ou leis divinas, vamos falar sobre elas agora nessa manhã. A parte terceira, né, começa na parte terceira das leis morais. E aí, o que é lei? Como conceito, quem me diz aí o que é lei? O que é lei, gente? Me ajudem aí. Poxa, eu ia falar isso agora. Falei, nenhum doutor da lei, nenhum advogado aí agora para uma definição básica aí. Aqui, Vini. Normas que disciplinam. As condutas. Normas que disciplinam as condutas. Legal. Então, pronto. Então, a definição de lei são normas, né? E quando a gente fala um conjunto de leis, então é um conjunto de normas, de regras, né, que nos dão um direcionamento. E aí, quais são as leis que a gente conhece? Quais são os tipos? Vamos dizer, né, a gente tem leis cíveis, né, que são as que regulamentam a sociedade, né? Você não pode... leis trabalhistas, né? Lei do direito penal, né? Se a pessoa, família, trânsito, né? Tem as leis de trânsito. Então, são todas as leis que... já fica por aí, né? Já fica por aí. Que coisa boa! Que coisa boa, parabéns. De fato... Mas é muito importante para nós, porque quando a gente se debruça a estudar o Espiritismo, por mais que a gente queira, né, que seja muito importante ampliar isso dentro da literatura, e a gente tem, o Espiritismo é muito privilegiado em termos de literatura, né, tem muita coisa, mas é importante que a gente vá na base, e o Livro dos Espíritos é a base, né, de tudo. Então, o próprio Kardec disse que a obra não estava conclusa. Quando ele terminou, né, quando ele desencarnou, ele já tinha dito que a obra não estava conclusa, que ela iria avançar de acordo com a ciência, com a evolução, né, do homem, né, do ser humano. Mas é fundamental essa base aí. Então, é de fato importante. Eu brinquei com vocês. Eu confesso que eu vou perder meu emprego, vou falar agora. Mas eu acho que esse livro é chatíssimo, porque é muito chato de ler esse livro. É chatíssimo. Mas sabe como é que eu faço? Assim, porque toda hora a gente tem uma questão na vida, né? Então, cada hora a gente acha que tem algo que está mais em ebulição aqui nas nossas mentes, né? Pode ter certeza que quando houver esse algo, vai procurar lá no índice do Livro dos Espíritos, que vai te dizer alguma coisa a respeito disso. Essa era a minha pergunta. Não
Ó, eu não uso. Assim, se você quiser, porque tem gente que é metódica, né, que gosta de começar na primeira página até a última. Eu não faço assim, porque eu acho chatíssimo. Você ficar lendo pergunta e resposta ali é muito chato. Opa! Bom dia, pegando a linha do livro, eu utilizo muito o recurso do audiobook. Do Livro dos Isso é Espíritos. legal. Muito interessante, porque ali você Tá tem no como trânsito, você né? selecionar, às vezes, o capítulo que você Eu já quer. fiz muito isso. Estou no trânsito, Antes de boto dormir é ali o Livro dos Espíritos em audiobook e você vai ouvindo ele, que aí vai. Né? É uma boa opção também. Mas, enfim, ele é chatíssimo se você pegar para ler, porque não é um romance, né? Não é uma coisa... Eu, particularmente, não gosto muito de romance em livros, não. Eu gosto mais dos livros técnicos. Mas você pega um assunto que te move ali, né? Que te interessa muito, você pega aquela leitura, vai rapidinho. Vai. O Livro dos Espíritos, você fica pergunta, resposta. Então, aí eu vou nessa pegada aí. Tem alguma coisa, você abre o livro lá, olha, aí você acaba se interessando no capítulo, aí lê aquele capítulo. Aí daqui a pouco, é um outro momento, você vai lá. Nessa pegada, eu acho que eu já li o Livro dos Espíritos umas 5 ou 6 vezes. Mas também é uma opção. Então, enfim, aí cada um adapta, né, a maneira que preferir, que achar que é melhor, mais confortável, mais legal, mas é importante, porque são conhecimentos que estão na base e que são fundamentais para a gente... eu sou coordenador da pós daqui, né, de uma dos campos de pesquisa da pós. A gente estava numa aula agora e eu tive que parar 2 vezes a aula e falar, gente, eu vou convidar vocês para irem para o curso básico, vocês vão ter que assistir uma aula do curso básico lá. Mas é porque a gente acaba esquecendo, né? Porque o que é básico, se não tiver bem sedimentado, quando chega lá na frente a gente não lembra mais. Então aqui a gente enfatiza, olha aí, Livro dos Espíritos, vamos ler, estudar, porque é fundamental para tudo, para todos os outros entendimentos que a gente vai ter no curso todo. Bom, então, continuando, e a terceira pergunta ali é como praticar as leis. Então, a gente já até deu dentro da conversa que a gente falou aqui, a gente já trouxe essa ideia, né? Cada um de nós terá um entendimento de uma mesma lei, o que não quer dizer que esteja errado, porque no nosso momento pessoal de cada um, aquilo que nós entendemos da lei é o trajeto que a gente deve seguir, né? Então, o que devemos entender por lei natural? A gente falou e trouxemos aqui que tem as leis do trabalho, as leis criminais, a gente falou de um monte de lei aqui. Mas quando a gente fala de lei natural, então qual é o entendimento de vocês? O que seria, por exemplo, uma lei natural? Se eu falar na lei da gravidade, é uma lei natural ou não? Né? Quem criou? Como é que essa lei surgiu? Isso é pergunta que se faz? A senhora olhou para mim com essa cara aqui. Assim, isso é pergunta que se faça numa manhã de sábado? Mas é para a gente forçar aqui a cachola, né, para botar... Isso não é pergunta que se faça no sábado de manhã, né? Pois é. Mas ninguém responde mesmo? De natureza. Então pronto, tudo conectado, é exatamente isso. Então as leis naturais serão todas aquelas, né, que procedem da natureza. E a natureza nada mais é do que Deus. Aliás, se nós buscarmos lá aquela ideia de Deus em Baruch, né, lá em Spinoza, qual é a ideia de Deus de Spinoza? Vocês sabem, não? Que Deus está na natureza, ele prefere encontrar Deus na natureza. E quando ele olha os pássaros, quando ele olha aquele colorido dos pássaros, quando ele olha as florestas, as matas, então ele encontra Deus ali. Então, eu brinquei, né, a filha do meu amigo que apareceu, ela é uma gatinha mesmo, linda, apareceu ali na porta e deu um tchauzinho aqui. É Deus que a gente está vendo nisso, né? Então, esse... A senhora também pensa assim, né?
Pois é, então teve um filósofo aí, Baruch Spinoza, que trouxe essa ideia, né? Esse conceito de encontrar Deus em tudo da natureza. E eu acho fantástico, eu gosto dessa ideia, né? Principalmente nas flores. Nas Flores maravilhosas, que são Cada, coloridos, não, aqueles pássaros coloridos. e alguns insetos, né? Que parecem... Não, acho que não teria ninguém que fosse ali pintar e que faria tão perfeito assim, né? Então, é Deus. Então, essa é uma bela definição. Mas, o Livro dos Espíritos traz assim: a lei de Deus é a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Essa lei indica o que o homem deve fazer, o que ele deve deixar de fazer. O homem torna-se feliz quando se afasta... Não, o homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. Então, tem uma tradução que eu descobri há algum tempo atrás a respeito do pecado. A palavra pecado, você sabe o que significa? A gente, os nossos, vou falar que nem Chico agora, né? Os nossos primos evangélicos trazem a ideia que estar em pecado é estar fora da lei de Deus. Mas o sânscrito traz que pecado significa flecha fora do alvo. Então, quando você está, né, fora da lei de Deus, você está fora do seu alvo, que é Deus. Então, fora do alvo, fora de Deus, você não tem felicidade. Ah, mas peraí, Luiz, alto lá. Então, isso significa que se eu cumprir tudo isso bonitinho, então eu vou ser feliz? Sim, a felicidade relativa do homem, porque essa felicidade plena, né, nós alcançaremos um dia, quando então, né, todos nós já estivermos totalmente despojados das nossas más inclinações, das nossas vicissitudes. Mas essa felicidade relativa, ela é possível com esse cumprimento, né? O que não quer dizer que seja fácil, né? Daí aquele jovem que chega para Jesus e diz para ele, o que eu devo fazer então para ser feliz? E ele fala, larga tudo que você tem, vem e me segue. Aí ele, opa, peraí, aí agora complicou, tenho muita coisa lá fora, deixa eu ver aqui como é que vai ser e tal. E ele saiu de fininho e não voltou mais. E aí Jesus vai e diz assim, que é muito mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que dentro de toda a metáfora, né, das frases, da ideia que Jesus trazia, primeiro, um camelo passar num buraco de agulha, a gente vai contextualizar. Sabe o que é o buraco de agulha? Haviam cocheiras e que tem uma portinhola, porque o camelo fica ali para ele se alimentar, beber água e tal. E tem uma portinhola que é por onde ele tem que sair, quando ele sai lá do abrigo dele. E às vezes ele empaca, e as pessoas ficam querendo tirar o camelo dali e ele fica empacado ali. Então e o nome daquela portinhola é buraco de agulha. Então quando eles querem tirar o camelo dali, eles ficam fazendo aquela luta com ele, né? Então é muito difícil tirar um camelo dado eu não sei se é cocheiro o nome para camelo, eu não sei se é esse o nome, mas eu estou usando esse. Tirar ele lá da casinha dele, então passar pelo buraco da agulha é difícil. E aí quando ele diz que um homem rico chegar ao reino dos céus, ele também não está se referindo às questões dos valores do dinheiro, né? Ele está se referindo ao apego material. Ele está se referindo àquela pessoa que tem muitas posses e que se apega de tal forma a todas elas e que dessa forma seria muito difícil, quase impossível, de conseguir segui-lo a chegar à felicidade que ele promete. Então, é nesse sentido. Então, isso nos traz a ideia de que é possível, mas não é fácil, porque a gente tem que abrir mão de muitos valores nossos, né? A gente tem que de fato, mudar muito os nossos conceitos, mudar valores para que a gente possa seguir para essa felicidade.
E aí as leis de Deus, divinas ou naturais, né, estão dispostas em duas etapas. A primeira delas, as leis físicas, né, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta apropriadas à natureza de cada mundo. A gente tem como melhor exemplo disso a própria gravidade, né? Então, que é uma lei de atração que nos atrai para o núcleo desse orbe, né, de uma massa, né, e essa atração se faz, né, da massa maior para a massa menor, mas com uma sincronia, com algo que, dentro de uma perfeição que só pode ser atribuída a essa, eu ia falar essa pessoa, mas não pode, né, porque eu estou personificando Deus de novo, né? Então, só pode ser atribuído a Deus, né? Quem poderia, né, minuciosamente calcular como seria, então, a distância entre os planetas e as suas gravidades? Não dá, só pode ser atribuído a Deus. Então, são leis do mundo natural e material. São objetivo de estudos e compreensão de várias ciências existentes, como a física, a química, a biologia, a astronomia e etc. Então, são leis que as nossas ciências, né, estudam e explicam de alguma forma. O que também não quer dizer que essas explicações e essas verdades trazidas sejam absolutas, né? Um dia desse, a ciência disse que o átomo era a menor partícula da matéria, né? Aliás, deram esse nome porque átomo significa o indivisível. E hoje a gente já tem a certeza absoluta que isso não era verdade, né? Que não é a menor partícula. E depois disso, outras ciências, né? Uma outra mecânica da física começou a ser estudada, por exemplo, a física quântica, que começa a estudar as partículas pequenas, né? As micropartículas, e já foram uma partícula tão distante, tão pequena, que não conseguiram nomear. E aí viram as cordas, as supercordas, e aí chegaram numa partícula que não conseguiram dar nome. Sabe qual foi o nome que deram para ela? Partícula de Deus. A ciência colocou esse nome na menor partícula encontrada até agora, identificada até agora, porque não dá para a gente explicar. E aí, olha a ciência se encontrando, né, com o que a gente hoje trata como religião. E o ponto importante é que mesmo essas afirmações das ciências não são verdades absolutas, são verdades para esse momento, né? Olha, a ideia, né, que o átomo era a menor partícula, hoje não é mais, a gente já sabe, e a ciência vai nos atualizando a respeito disso. Então, esse é o conceito principal. E aí, as leis morais, que são regras da vida do corpo, a da vida da alma, né, que são referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo. Aí, a senhora, me perdoe a minha broquice, também não lembro o nome da senhora. Ana Dolores. Dona Ana Dolores. Ou Ana Dolores, então vou chamar de Ana. Então, Dona Ana trouxe aqui, né, o decálogo, quando a gente falou sobre as leis, né, e ela trouxe lá da base, né, as leis de Moisés. Então, quando eu falei que numa segunda revelação, que Jesus veio e disse que ele não veio para que descumprisse as leis, mas que ele queria que se fizessem ser cumpridas, né, e usadas. E aí, um dos doutores da lei lá resolve questionar Jesus e fala: olha, então, tudo isso que você fala sobre o amor, qual é o maior dos mandamentos para você? E aí, Jesus responde para ele sabiamente, né? Ama a teu Deus sobre todas as coisas, mas ama a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos, né? Então, ele traz esse novo entendimento a respeito de todo o decálogo, né? Pois não. Bom dia a todos. Bom Luiz, dia. eu queria tirar uma dúvida. A compreensão dos espíritos desencarnados nas suas múltiplas dimensões é igual à nossa? Não, diretamente não. Pelo seguinte, é e não. Vamos dizer porque todos somos seres humanos.
Quando a gente fala, às vezes, assim, ó, espíritos desencarnados, superiores, nós nos distanciamos, a gente cria uma distância muito grande entre eles. É preciso que a gente desconstrua isso. Somos todos humanos. Agora, vamos pegar um vetor, né? Vamos pegar a ciência. Se eu estou conversando com uma criança a respeito do que ela aprendeu na escola, lá de biologia, de ciência básica, e eu vou conversar com um físico, então o físico terá um entendimento sobre a ciência muito mais completo, muito mais amplo do que a criança que está aprendendo agora. Então, essa é a diferença do entendimento entre os espíritos desencarnados. Quando você falou em várias dimensões, nós teremos dimensões de espíritos que terão um entendimento muito mais amplo, muito mais completo a respeito da mesma coisa. Teremos outras dimensões que não é que seja outra coisa, é uma pessoa também, mas que terá um entendimento talvez um pouco mais menor, né? Mais superficial, em função de cada um deles, né? O que também não quer dizer que não seja possível para todos. Todos nós chegaremos a um momento que teremos essa compreensão, mas a diferença está nisso, no momento evolutivo de cada um deles. Só para completar, eles têm os espíritos encarnados que estão em evolução bem acima, que teriam essas informações mais privilegiadas. Os espíritos desencarnados. Quer dizer, eles têm muitas dimensões, os que tiverem dimensões são superiores. Eles estariam dispostos aqui a nos ajudar em relação a isso, essas situações todas? Não, eu vou dizer a minha opinião. Sim. Eu penso que sim, porque senão perderia o propósito, né? O que seria o amor, né? Se vamos dizer que é um espírito evolutivo, muito evoluído, desculpa, ele vive o amor. E o que seria o amor se ele não estivesse pensando em ajudar, se não estivesse pensando em nos desenvolver? Só uma pergunta, porque eu tenho dúvidas mesmo. Uhum. Ele estabelece algum critério para isso? Elege algumas pessoas? Ou qual é o critério que ele estabelece para... Então, vamos entender primeiro. Ele quem? Os espíritos encarnados. Os espíritos desencarnados que são superiores. Não os encarnados. Os encarnados a gente já conhece aqui, né? Uhum. Então, de novo, voltamos à mesma questão. É tudo uma questão de evolução. Se a gente está considerando que ele é evolutivo, ainda que eu vou fazer um parênteses para falar sobre evolução, porque eu mesmo achava que, por exemplo, ser muito evoluído era você ser muito religioso, né? Era você fazer o bem ao próximo, se ajudar o outro, você ser filantropo. Eu achava que isso era ser evoluído. Eu entendi que não, porque, na verdade, as muitas dimensões da vida é que vão dizer se um determinado espírito é de fato evoluído ou não. Você não evolui num lado só, você tem que evoluir em tudo. Então, você pode ter alguns espíritos que serão filantropos, serão exímios ajudadores, vou usar até uma palavra que eu não sei nem se existe, né? Ajudadores do próximo, mas que numa outra dimensão ele não tenha um critério mais apurado evolutivo, né? E ele seja um ignorante, uma outra coisa. Eu estou entendendo que quando você está falando desse espírito evoluído, ele já avançou em todas essas dimensões. Então, esse espírito, eu só posso crer, né? Aliás, vou tirar a palavra crer, porque não é uma questão de crença, é de entender que é. Eu só posso entender como nessa dimensão de disposição, de auxiliar, é uma pirâmide, né? Então, se ele não pode ter ação direta sobre mim, sobre você, mas ele terá sobre que terá o general, que vai mandar o tenente, que vai mandar o sargento, que vai mandar o cabo, que vai fazer o soldado executar. Então, se o general não consegue falar direto com o soldado, ele seria o evoluído. Nem sempre na nossa hierarquia militar é assim, mas o general, que seria o mais evoluído, se ele não puder dar ordem para o soldado, mas ele vai hierarquicamente fazer com que isso chegue até ele. Isso é viver o amor. Eu não consigo conceber que um espírito evoluído não viva o amor. Sabe por que, Luiz, também? São dúvidas que eu tenho muitas, e não vai esgotar perfeito, aqui. E a sua dúvida foi ótima. Né? Por exemplo, o espírito desencarnado, que eu suponho que tem outra dimensão, que não sofre os efeitos que a gente sofre, como de estar preso aqui à Terra, né? Ele teria, e pode ser que necessariamente não esteja aqui na Terra, né? Pode ter
a casa de Deus, tem várias moradas, né? E essas coisas que são complexas, entendeu, Luiz? Não dá para... Daí que eu acho que, às vezes, a gente pega os dogmas, entendeu? Tem o seu valor, entendeu? Ok. Eu te diria assim, aquilo dos combinados que eu gosto de fazer do início, né? A sua reflexão é maravilhosa. Eu queria ter só 2h30 para a gente falar sobre isso. Quem sabe 1 hora aí num churrasquinho, batendo um papo. Eu já contei que eu adoro churrasco, né? Então, para mim, é o melhor momento da gente bater esse papo. Mas só para dar uma en passant a respeito disso, é preciso a gente entender de verdade o que são as dimensões. Porque a gente fala assim, muito popularmente, né, as dimensões e joga isso tudo no mesmo balaio. Não é. Eu gosto de trazer uma ideia, essa sala aqui, ó, por exemplo, ó, esse quadrado aqui seria uma dimensão física. E você, espírito, se manifesta nessa dimensão física aqui, porque o seu corpo físico é o veículo de manifestação do espírito que você é nessa dimensão. Agora, a gente tem uma outra dimensão próxima aqui, essa aqui é a 3ª dimensão, a dimensão física. Eu tenho uma outra dimensão aqui, ó, que é a 4ª dimensão, é a dimensão espiritual, não é a dimensão do espírito ainda, ó, a dimensão espiritual. Essa dimensão aqui, ela tem uma infinidade de subdimensões que estão envolvidas. Então, hoje, quer dizer, André Luiz, há muito tempo, dizia que são 11 dimensões. Mais recentemente, a gente tem relatos de outros espíritos que já falam em 19 subdimensões aqui. O acelerador de Hadron, né, o acelerador de partículas, já descobriu, já comprova matematicamente 9 dimensões. Então, olha só como é que a ciência está alcançando informações que são trazidas através, né, de espíritos de uma outra dimensão. Bom, mas a gente tem uma outra aqui, ó, que aí agora eu não posso considerar uma dimensão, porque ela não é material. Aqui eu vou chamar de dimensão, mas é a dimensão do espírito. O espírito é uma singularidade não material, portanto, essa dimensão não é material. Mas ele, para se manifestar na matéria, ele vai atuar sobre essas todas dimensões aqui e sobre essa aqui. Então, ó, isso é só uma ideia de dimensão. Você vê que eu estou tentando ser bem sucinto. O que acontece? Quando a gente fala assim, desencarnou, para onde você vai? Você vai para cá. Aqui é a dimensão de quem não tem um corpo físico. Só que essa dimensão aqui, ela tem várias subdimensões e que serão adequadas a você, a mim e a qualquer um de nós. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um parco entendimento dessa relação, ele vai estar aqui mais presinho àquela dimensão que está mais próximo da dimensão material, mais próximo da energia material e daquilo que ele viveu durante a sua consciência de encarnado. Porque essa consciência continua existindo. A consciência é transportada, né, para essa outra dimensão. Só que uma outra pessoa com uma outra consciência mais ampliada, ele vai estar num outro momento. Ele está dentro da mesma faixa, mas em outras vibrações. Ô, Luiz, os espíritos desencarnados, eles se relacionam entre eles? Nem todos se relacionam, sim. Os que estão, é isso que eu estou explicando aqui, os que estão na mesma faixa vibratória. Por quê? Quando eu desencarnar, eu vou encontrar meu pai? Talvez. Não é uma garantia. Sabe por quê? Meu pai que desencarnou, né, que o espírito dessa encarnação foi meu pai. Porque meu pai era um cara boníssimo. Não sei se é o ponto de encontrá-lo. Eu imagino, né, eu estou falando isso, mas não quero entrar em outra. Eu já encontrei meu pai algumas vezes em desdobramento. Mas, então, eu tenho certeza que eu vou encontrá-lo. Mas ele é um cara boníssimo. Então, talvez, se eu não fosse um filho que seguia o exemplo dele, talvez eu não o encontrasse. Isso não é uma obrigação. Essa ideia que a gente tem, que eu vou desencarnar e minha mãe vai me esperar, meu pai vai me esperar, minha tia, minha avó, lê do engano. Pode não te esperar, pode não te encontrar. Vai encontrar se você for uma pessoa que vibre na mesma frequência que ela.
aí você vai encontrá-lo. Mas se não for, não vai. Porque dentro dessa dimensão do desencarnado, da dimensão espiritual, tem muitas nuances. Então, minha avó está me esperando lá. Ledo engano, alto lá, cara pálida. Porque se você não foi bom igual a sua avó, né, ou ao contrário, vai que a sua avó não era lá boa bisca e você é um cara muito melhor, talvez você também não a encontre, mas porque você vai estar numa dimensão muito mais elevada do que a sua avó. Não vão se encontrar. Então, isso é importante a gente entender, que não é porque desencarnou que está todo mundo no mesmo balaio lá. Não vai estar. Aqui a gente está no mesmo balaio, a gente só se divide aqui socialmente, né, regionalmente, o orbe, o planeta oferece regiões e condições de aprendizado diversos, né? O nosso planeta é riquíssimo nessas condições, né? Então a gente tem regiões que podem te oferecer aprendizados diferentes de outras regiões. Fantástico. Desencarnou, você vai para a região que tem a ver com a sua vibração, com o que você é. Por isso eu digo, olha, a melhor oportunidade que a gente tem, se nós não estamos felizes com aquilo que estamos recebendo da vida agora, se eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou recebendo agora, só tem um caminho: mude o que você faz. Mude os seus conceitos, os seus critérios, os seus rigores de vida, porque é isso que vai mudar. E é isso que vai fazer com que você alcance dimensões espirituais melhores, maiores, né, ao desencarnar. Então, esse é o fato. Não é depois, não é a morte que vai, não, morreu, virou, né, entidade. Lê do engano. Morreu, você continua sendo você. Né? Não é nada mais. Leva todas as suas virtudes, mas também leva todas as suas vicissitudes, todas as suas más inclinações. Igualzinho. Né? Por isso eu falei, encarnado ou desencarnado, é tudo farinha do mesmo saco. O que vai mudar é o que cada um conseguiu construir. Então, por exemplo, eu acreditei no Adenauer quando ele disse que o espírito evolui avançando em várias dimensões. Eu sou engenheiro nessa encarnação, já há 37 anos, eu acho, me formei em 87. Engenheiro que não sabe fazer conta de cabeça é uma vergonha, né? Mas meu CREA é 87. Estou formado desde 86, né? Porque o CREA saiu um ano depois. Então, essa dimensão, vamos dizer, essa área das ciências exatas, ela talvez esteja, e eu gosto de estudar, então talvez seja algo que já esteja num ponto, no ápice, mas num ponto bom de evolução para mim nessa encarnação. E aí, quando eu vi o Adenauer falando assim, não, mas para a gente evoluir, você tem que avançar em várias dimensões. Eu resolvi estudar psicologia. Hoje eu estou estudando psicologia, estou fazendo uma formação em psicanálise paralelo a isso, porque é uma outra dimensão. Eu estou indo para as humanas, que é algo que eu não tinha nenhuma habilidade, que eu não tinha nem afinidade. Eu conquistei essa afinidade com o conhecimento, com o contato, né, com o conhecimento, né, e estou desenvolvendo essa habilidade. Agora, é só isso? Não, ainda tem outras dimensões da vida que é preciso. Eu sou pai nessa encarnação, né? Então é uma dimensão da vida que eu estou experimentando com o maior amor do mundo, né? Tento fazer o meu papel da melhor maneira possível, mas vai ter um momento que eu vou precisar aprender como mãe. Eu tenho que experimentar a dimensão maternal, e aí vai ter uma oportunidade para que isso ocorra, e assim a gente evolui. Então, a diferença, somos todos farinha do mesmo saco, mas a diferença é que lá, desencarnado, você vai ter pessoas que já vivenciaram, experimentaram todas essas dimensões e, portanto, são chamadas, né, são considerados espíritos evoluídos, assim como aqueles que vão estar ali mais rasteirinhos, né, aqueles que vão estar ainda numa condição de desenvolvimento. O que não quer dizer que sejam melhores ou piores, são espíritos. Ok? Então, desculpa, porque, nossa, esse assunto aí eu queria ter 4 horas, não 2 horas e meia. Dá pano para manga, porque é muito bacana, mas, de certa forma, não está muito fora das nossas leis, né, de Deus, porque o nosso entendimento a respeito dela passa pelo entendimento da ação dela em nós, e a ação dela em nós vai ser, né, em todas essas dimensões que a gente falou aqui, certo? Então,
seguindo aqui um pouquinho mais. Leis de Deus, divina ou natural. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos 626, diz assim: as leis divinas e naturais já foram reveladas por Jesus, e antes dele, os homens já a conheciam pela intuição. Então, o que vocês acham disso? É uma pergunta ali, né? E antes disso, os homens já a conheciam pela intuição? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu acho que eu já falei isso e imagino que outros facilitadores aqui tenham falado, mas vocês sabem qual é a diferença de intuição e inspiração, né? Não sabem, não? A professora da semana passada não falou, né? Você falou Oi, sobre... dona Bel. Bel, você falou sobre as leis. Existiu as leis que Moisés... Desculpa. Moisés, os 12 mandamentos não são as leis de 10. Deus? Ela botou 2 de quebra. Não são 12, 10 mandamentos. São 10. São 10. São os mandamentos de Dona Bel. Então, esses 10 mandamentos são as primeiras leis, no caso, as leis divinas naturais, né? Então... Moisés. A gente Jesus poderia... veio depois, muito depois de Moisés. Mais de quase 3.000 anos depois. Então, como é que foi reveladas por Jesus? Porque Jesus vai falar sobre as leis mosaicas, né? Uhum. Ele fala sobre elas e as revoga. Ele não as desconstrói. Porque Moisés, naquele momento, a história que eu estava contando aqui, como é que aconteceu isso? Os hebreus, né, viviam no Egito e viviam sob uma ideia politeísta. Porque o egípcio ele não tem a concepção de um Deus único, né? É um Deus para cada coisa, né? O que eu, confesso a vocês, não acho errado. Mas era essa a ideia. E aí, quando Moisés traz a ideia de um Deus único, né? Que ele vai lá no monte e a sarça ardente, né? Aquela planta, né? Que encandeceu, né? E aí a planta, ele ouve uma voz, né? Aí a mediunidade, voz direta, né? Efeito físico. Ele ouve uma voz e a voz diz para ele, ó, eu sou o teu Deus. Aí ele, mas quem é vocês? Ele falou, ó, eu sou quem sou, né? Inclusive naqueles filmes, os 10 mandamentos, até o filme são 10, né? No filme Os 10 Mandamentos tem uma cena fantástica, icônica, porque a voz de Deus, né, diz para ele assim, né? Eu sou quem eu sou, né? E como definir Deus? Olha que coisa bacana, né? Então, o que você é? Eu sou quem eu sou, ponto, é só isso, né? Aí vamos para o Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? É o que a gente pode conceber. Bom, aí Deus se apresenta para Moisés e diz para ele, olha, eu tenho um propósito com você, você vai libertar esse povo aí e vai levar eles para uma terra prometida e que eu vou te dizer o caminho, né? Ah, Senhor, não posso. Pode sim, você vai. Aí ele consegue lá, aquelas pragas todas no Egito, né? Que é tudo aquilo que aconteceu. O faraó, né, que era co-irmão ali de Moisés foi criado pelo pai dele, né? Resolve... a irmã do pai era sobrinho, né? A irmã do faraó resolveu adotar, pegou ele para criar no cestinho lá, a senhora manja da história. Aí, pois é, e são filmes que eu adoro ver, de vez em quando eu vejo de novo. Então, sabe de cor e salteado. Aí, eles tinham lá essa relação parental, né? Ele fala, não, eu vou levar o meu povo e ponto final. Aí brigaram e tal, aquela coisa toda, levou o povo, 40 anos no deserto, até ele conseguir chegar a Canaã. Aí parece brincadeira, né? Ele passa essa travessia toda e ele não chega em Canaã, ele morre antes. Ele não chega. Quando ele chega lá, que vai entregar o povo, ele morre. Mas isso é detalhe. Aí, durante essa travessia, o povo que tinha aquela ideia politeísta, né? Porque... derreteram, aliás, o povinho que tinha ouro, né? Imagina, para fazer um negócio daquele tamanho, imagina, era ouro para dedéu, né? Mas tudo bem. Eles, com aquela ideia politeísta, resolveram adorar ídolos. E Deus falou, olha, você não tem que adorar
nada material. Você tem que me adorar. Você tem que ter temor a mim, aquela ideia do temor, né? Você tem que ter temor a mim, que sou o teu Deus. E e aí o povo começou a bagunçar o negócio. E ele, não, o irmão dele ajudava ali e tal, né? Dava uma ajuda bacana no rebanho, mas ele estava se sentindo meio sem conseguir aquilo. E aí ele vai refletir, vai lá pro monte, e quando ele sobe, né? Aí Deus passou 30 dias, você vê. O povo lá eram quase nômades, né? Porque eles faziam acampamentos ali, ficavam durante um tempo naquela região. E aí ele sobe lá no monte, e aí Deus fala com ele e escreve, né, na pedra os 10 mandamentos. Ele falou, você vai seguir essa lei. Então isso é uma forma de legislar aquele povo. Desculpa. É uma forma de legislar aquele povo daquela época, que tinha essas... Eles consultavam oráculos, né? Porque isso era da cultura egípcia deles. E aí a gente vai ouvir, é importante até trazer isso, porque podem vocês em algum momento ouvirem assim, mas Deus falou que a gente não pode ser espírita, porque eu não posso falar com os espíritos. Deus falou isso lá. Só que, imagina, como é que Deus falou que você não pode ser espírita, se o espiritismo tem 160 e pouquinhos anos, e a tábua das leis tem 4.000 anos, né? Não tem nada a ver. O que ele estava querendo dizer era que aquela consulta que se faziam aos oráculos estavam desviando o povo daquele propósito. Então era preferível tolir uma ação, não estava dizendo que era meritório ou não, ou verdadeiro ou não, mas tolir aquela ação para que eles pudessem seguir dentro de um propósito e dizer que aquilo era proibido, para que depois então fosse revogado, como foi por Jesus. Depois ele vem e revoga tudo isso. Mas naquele momento era importante dizer. E o povo era de tal forma que o que tinha que dizer para eles? Que não matarás, porque a lei era a espada. O cara pegava a espada e matava o outro assim, como se estivesse passando manteiga no pão. Então, não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. As leis tinham que ser básicas nesse sentido. Porque não se havia, o cara pegava a mulher do outro lá no laço, levava e opa, agora é minha. Então, essas leis tiveram essa necessidade, esse propósito naquele momento, para conduzir aquele povo. Quando Moisés consegue chegar lá em Canaã e tal, entregou o povo lá, eles já tinham outra concepção a respeito da vida, outra geração até, porque 40 anos, imagina que hoje a gente tem uma longevidade muito maior do que tinha naquela época, né? Então, as pessoas se reproduziam mais rapidamente, né? Mas também morriam muito mais rapidamente. Então, em 40 anos é possível ter umas 2 gerações. E aqueles que nasceram durante a trajetória já cresceram com a ideia mosaica dessa legislação, de um Deus único e de cumprimento daquelas leis, daquele momento. Então, aí por que Jesus depois vem e fala, olha, ninguém vai descumprir as leis são de Deus, mas o maior e mais importante dessas leis é amar o teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo, porque se eu não me amo, se eu não entendo o amor em mim, como eu posso amar? Ninguém leva, aí vamos para a psicologia Jung, né? Ninguém leva ninguém aonde você não foi. Então, se você não se ama, você vai amar o próximo, né? Enfim, é nesse sentido que Deus fala das leis. Eu já não sei nem mais o que tem a ver com essa pergunta aqui, porque a gente foi desenrolando. A gente foi desenrolando. Os 12, né? Tem dois de Bel. Acho que foi isso. Os 10 apóstolos e os 12 mandamentos. Pronto. Oi, Bel. Oi. Tudo que você falou aí me fez refletir no seguinte. Foi dito numa aula que eu assisti na própria ULI, que tudo que é passado para a gente vai receber de acordo com o nosso momento, o nosso nível de conhecimento. Então, naquele momento, era necessário que se fizesse essa lei dura e fechada. Então, na minha geração, quando eu comecei a questionar todo aquele medo imposto, justamente porque já não era tão necessário aquela cobrança rígida. E aí Jesus veio e amenizou isso aí
Mas ele não Isso, deixou de exatamente. dizer, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, se eu não quero que você faça nada para mim, eu não vou fazer para você. Então, tudo isso vai ficando mais claro à medida que a gente vai aprendendo, vai conhecendo. Perfeitamente. Você quer ver um exemplo prático disso? Alguns de vocês, ao final dessa aula, vai dizer assim, hoje aquele careca falou um monte de besteira lá, não falou nada que presta. Outros de vocês vão olhar e vão falar assim, caramba, que aula hoje, nossa, me moveu, né? Porque é um entendimento, é a recepção que cada um de vocês, que estão em momentos muito semelhantes, mas diferentes, né? Vai ter a respeito disso. E algumas vezes, e aí eu agora vou dizer para vocês com clareza, com experiência própria, muitas vezes daquilo que a gente vai ouvir aqui no curso básico, vai chegar para nós assim meio quadrado. Pô, isso aí, será que é isso mesmo? Esse cara falou esse negócio aí, ó, sei não. Aí quando você estiver lá no ciclo 3, no ciclo 4, no ciclo 5, aí você, caramba, aquilo que a gente ouviu lá atrás era isso aqui. Agora eu entendo com clareza aquilo que era. Porque essa ficha demora às vezes para cair, né? Ela vai cair em outros momentos da nossa jornada aqui. Pois não? Oi, bom dia. Bom dia. A diferença entre intuição e inspiração. Ah, eu falei, né? Porque a professora não deve ter falado isso. Então, é porque ali, eu lembrei agora porque a gente falou isso, é porque ali está dizendo que algo, né, Jesus está questionando que é algo da nossa intuição. A intuição é algo que é seu. Então, quando você está intuída, é porque você está tendo acesso a algum conteúdo seu, que está dentro de você. Só que a gente confunde isso com inspiração. Inspiração é algo que não é seu, está fora. Você foi inspirado. Agora, uma inspiração pode ativar uma intuição. Você pode estar inspirado por alguém, por uma outra inteligência, e ativar um conhecimento que é seu e você utilizá-lo, ou você trazê-lo à tona naquele momento. Então, a intuição é o que é nosso. Aí o que Jesus está questionando ali é que essa lei já deveria estar internamente em nós, poderia estar, e aí há uma resposta. Agora pegou, né? Quer ler para mim ali? Porque tanta letrinha sem óculos, eu vou passar vergonha. Seu óculos está pendurado em você. Ah, está aqui. Mas agora você já pegou o microfone, pronto. Não dissemos Me que enquadrou, elas né? estão escritas em toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-la quando quis procurá-las. Por isso, os preceitos que elas consagram foram proclamadas em todos os tempos pelos homens de bem, e seus elementos encontram-se na doutrina moral de todos os povos saídos do barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Perfeitamente. Então, como ele é bonitinho, né? Foi bom ela ler? Aí, tá vendo? E se eu tivesse lido, não ia ser assim. Então, o que ele está querendo dizer? Que, de certa forma, todos nós temos no nosso íntimo essa relação com as leis, esse entendimento das leis. Agora, a gente vai trazendo isso à tona, a gente vai dando clareza a isso, na proporção que a gente vai avançando. Daí, lá no Livro dos Espíritos, que hoje houve até um movimento de compra do livro para poder se inteirar com isso aí, vai ser perguntado, aonde estão escritas as leis? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês responderiam se eu perguntasse isso? Onde estão escritas essas leis de Deus em cada um de nós? Aonde? Todo mundo sabe e não falam com vergonha. Por que isso? Na consciência. Perfeitamente. Então nós temos isso intrínseco na nossa consciência. Mas a gente precisa, de vez em quando, de ser relembrado, Porque se a gente não é relembrado, às vezes a gente acaba não colocando isso em prática. Então é por isso que precisa repetições, precisa que seja
falado novamente, né? Trazido à tona para que a gente bote isso em prática. Bom, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. E recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E aí eu pergunto para vocês, olha, uma ideia romana, uma hebraica, uma egípcia e uma dos gregos. Tem algo diferente ali? Da ideia? Está posto de acordo com o entendimento, com a cultura, né, de cada um desses povos. Mas por que Jesus traz isso como a lei áurea? Porque essa é a lei que vai estar presente em qualquer uma das religiões. Você pode buscar em qualquer uma. O muçulmano tem essa ideia, né, de lei, né, como lei áurea, do amor ao próximo, de não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito a si próprio. Então, isso é a regra mor para todas as religiões. As leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassam quaisquer limites de tempo e espaço. Nós, no entanto, nem sempre as compreendemos do mesmo modo. Então, esse slide aí, ele na verdade está vindo ratificar o que a gente já falou aqui, né? Que dentro dessa nossa conversa, a gente já falou sobre isso, que pode até ser, né, que num dado momento da vida eu tenha um determinado entendimento sobre algo e haja de acordo com aquele entendimento. Tudo bem, nada errado. Mais tarde, num outro momento da vida, talvez num outro momento de maturidade, eu reveja aquela questão e tenha um novo entendimento a respeito da mesma coisa. Alguma coisa errada nisso? Absolutamente nada, perfeitamente. Porque teremos, de acordo com o nosso entendimento, com o nosso amadurecimento, né, com a nossa evolução, por que não dizer assim, um novo entendimento ou uma nova clareza a respeito de algo que pré-existe. Fez assim, amigo, já achei que era pergunta, já estava aqui já perguntando. Foi coçar o cabelo aqui, se espreguiçar, eu já estou olhando achando que quer perguntar. Eu fico ansioso pela manifestação de vocês, né? Porque é isso que faz essa construção ficar bacana. Né? Eu só ficar mostrando slide para vocês, que graça tem a aula, né? Perde a graça, então vocês têm que participar. Bom, até aqui, tranquilo? Concordam, não concordam? Está achando chato? Está achando... Como é que estamos até aqui? Podemos avançar? Então, ó, isso é uma pequena amostra. Como eu falei para vocês, essa nossa aula hoje, esse 14º encontro, ele tem a ideia de trazer essa nossa relação com as leis. Trazer a ideia, né, de que, por mais que a gente nem saiba, nós, de certa forma, estamos sempre movidos por algo maior, né? E por um conjunto de coisas, de forças, vamos chamar assim, que nos conduzem. Então, a gente vai ver mais claramente, mais aprofundadamente, cada uma delas nas próximas aulas, nos próximos encontros. Então, seriam essas as leis básicas. E aí me perguntem, mas só existem essas leis? Aí eu não vou responder pela literatura, eu vou responder por mim mesmo, né? Eu acho até que são mais. Eu acho que não só são apenas essas 10 leis que estão ali, mas eu acho que algumas a gente ainda não tem condições de entender, de saber que existe, né? E elas podem estar aqui, mas a gente nem sabe que elas existem ainda, porque ainda não é um critério que nos atinge de forma a percebermos. Então essas são leis que
estão dentro da nossa compreensão, claro, limitada de cada um, mas que são leis possíveis, né, do nosso entendimento. Então, a primeira delas, a lei da adoração, a lei da reprodução, da destruição, né, vem junto ali, não há uma nova... Eu propus isso para vocês aqui no início, né, falei, olha, eu tenho a ideia de que hoje seria um bom momento para que nós nos permitíssemos desconstruir algumas ideias que formamos a respeito das leis de Deus. E aí eu pedi para que vocês falassem, né? E vocês falaram sobre o peso da lei, falaram sobre o medo, né? Que algumas religiões trazem, o temor a Deus, né? Então, ter medo. E quando você fala de lei, a gente teme isso, né? E falamos de que forma agradável, suave, e que a lei pode passar por nós, né? E então, ou estarmos inseridos nela. E a lei de destruição e de reconstrução, elas caminham juntas, né? Porque não há como fazer uma nova construção sem que haja uma destruição. Então, é preciso que nós desconstruamos em nós velhos conceitos, né? O nosso poeta baiano aqui, né, Raul, né? Metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia, né, formada sobre tudo. E a gente ainda acha que sabe tudo, né? Então é isso aí. Então é preciso que a gente tenha essa ideia de metamorfose mesmo, de entender que nós estamos nos entendendo e entendendo o mundo e a vida. E, portanto, as leis não ficam fora disso, né? A lei de progresso, né, que é tudo a ver com isso que a gente está falando, a de liberdade. E a gente já experimentou falar aqui sobre a liberdade do espírito, né? Eu não me lembro se nessa turma, porque eu fiz essa aula em algumas turmas, não sei se foi aqui que eu fiz a de libertação do espírito. Eu gosto, quando eu faço a aula, eu gosto de falar que o título da aula é Libertação do Espírito. E eu acho que não precisava, porque na hora que você fala espírito, para mim, ele já está... Aliás, são duas coisas, né? Uma é que aqui mesmo na ULI, né, e esse é o propósito, se vocês vão ouvir isso 345 vezes por ano, que o propósito da ULI não é transformar ninguém em espírita. Saibam disso. Não é. Ninguém aqui está convidado a ser espírita. Mas estará convidado o tempo todo a se perceber espírito. Porque como espírito eu posso professar qualquer religião, eu posso filosofar em qualquer coisa da vida, do mundo, como espírito. Eu amplio a minha visão do ser, da vida, do mundo, de tudo, né? Então, esse é o propósito da ULI, é fazer com que cada um de nós nos perceba espíritos imortais. Aí está aí a outra redundância. Porque na hora que fala espírito, para mim, imortal já está embutido, não precisava trazer, né? Mas a gente traz. E a liberdade está nessa mesma linha aí. Porque na hora que fala espírito, para mim, eu já vejo a liberdade. E a gente tem que estudar, né, para entender a liberdade do espírito, como o espírito é livre. A lei do amor, imagina o seguinte: nada, absolutamente nada do que a gente falou aqui, nada do que vocês viram em todas as aulas, nada do que vocês verão em outros 9 ciclos. Depois dos 9 ciclos, vocês terão possibilidade de escolher grupos de estudos, que a casa oferece alguns, vocês terão a oportunidade de fazer uma pós-graduação, e aí vocês poderão escolher 5 linhas de pesquisa para pesquisar a respeito de temas, né, que são relacionados a nós, né, e que o Espiritismo traz isso. Mas se não tiver amor, é perda de tempo, porque não vai adiantar. Como disse o apóstolo, aí é o apóstolo, viu? E esse é o 13º apóstolo. Olha que coisa curiosa, porque Jesus escolheu 12 apóstolos, eu escolhi o 3º, o 13º, Paulo. Paulo não era apóstolo de Jesus. Então, 14º, olha lá, 14. Bom,
Porque Jesus escolheu lá os 12, mas Paulo, coitado, você viu o que Paulo faz? Ele sai pregando o evangelho, ele foi aonde ninguém imaginava que o cara fosse conseguir chegar. Era valente mesmo, né, para levar a boa nova, né, para levar a palavra e a lei de Deus. Então, a gente tem um filho, meu filho mais velho, chama-se Paulo. Aliás, ele é Pedro Paulo, porque havia uma certa discussão amigável, né? Um queria que fosse Pedro, o outro queria que fosse Paulo. Aí a gente resolveu o problema dessa forma, colocou o nome dele de Pedro Paulo. Pronto, aí resolveu o problema. Mas daí, da nossa admiração por esse espírito, porque foi um valente, ele levou a palavra. E Paulo, ele diz o seguinte, que se não tiver amor, é como um símbolo que ressoa, é como tocar um sino, né? Porque não tem, é apenas um som, mas não ecoa internamente. Então, tem que ter amor, né? Qualquer dessas leis fica vazia. E aí a lei do amor, ela é estudada junto com a lei da justiça e da caridade. Porque muitas vezes, para que a gente possa entender a justiça de Deus, é preciso que a gente esteja imbuído de amor e da caridade também. Eu não vou entrar pelas próximas aulas agora, porque vocês terão aula para isso, mas, por exemplo, um questionamento que foi meu durante um tempo, eu vi uma vez uma criança que estava numa igreja e era tetraplégica, e o pastor falava sobre o pecado. E ele dizia sobre o pecado, e a família foi perguntar, né, então, que momento que o meu filho pecou para que ele nascesse dessa forma? E o pastor respondeu, olha, são mistérios de Deus. Não foi facultado ao homem a possibilidade de entender esses mistérios. Para mim, isso é pobre, é pouco. Não, volto a falar, né, em total respeito à filosofia e opinião daquele pastor que respondeu isso. Mas o fato é que, em que momento foi necessário que aquele menino nascesse daquela forma? Vamos estudar a reencarnação. Quem ele foi na vida passada? E aí, a gente tem uma infinidade de relatos de espíritos que tinham uma tendência, por exemplo, a suicídio. O cara nascia, se suicidava, nascia, se suicidava, nascia, se suicidava. Não conseguia, por exemplo, atingir uma maturidade dentro daquela encarnação, porque ele não conseguia completar a encarnação. E aí vem a caridade, o amor divino, e faz com que ele nasça tetraplégico. Ele agora ele não vai conseguir tirar a sua própria vida, ele vai conseguir ter a sua jornada encarnatória necessária, importante para ele, que vai trazer maturidade, que vai trazer o contato dele com a matéria, que vai fazer com que ele aprenda isso, e aí pronto. Então, aquele determinado espírito precisa... Foi porque ele pecou, porque o pai pecou, porque a mãe pecou? Nada disso. Foi porque ele próprio precisava aprender em contato com a matéria. Então, veio dessa forma. Enfim, estou dando uma palhinha do que a gente vai ter aí de boas discussões pela frente a respeito da lei de justiça. A lei de igualdade, nós também já falamos algo hoje, né, em relação, quando falava das dimensões, porque somos todos iguais, né? A gente tem que entender que, aliás, tem uma fala muito recente do Adenauer, né, que ele diz assim, espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. A gente faz uma separação disso, né? Porque quando a gente fala que o espírito é desencarnado, dá a sensação de que mudou, que é algo superior. Não é. Você será o que você é quando desencarnar. Então, somos todos iguais, não há diferença. O que vai mudar aí o tônus dessa fala é apenas o que você já conseguiu se desenvolver. Né? Você vai se diferenciar do outro ali por algumas habilidades conquistadas, adquiridas. E aí, eu gosto de trazer uma imagem do anjo. Não quer dizer, claro, né, que não vamos imaginar aqui que todo mundo vai criar asinha, mas a ideia do anjo, né, da construção do anjo que seremos, ela parte daí. O anjo é aquele ser que tem asa, né? E para a gente ter asa, a gente tem que construir. E são duas asas. Uma asa só não voa, tem que ter duas.
Então, para construir essas duas asas, a gente as constrói assim. Uma asa é a asa da moralidade. A gente entende que moralidade hoje fica pequeno, devíamos falar sobre ética e tal, mas é assim que está na literatura. Então, vamos trazer a asa da moralidade. E a outra é a da intelectualidade. Então, para que você consiga ser um anjo, é preciso que você desenvolva as suas asas. A asa da moralidade e da intelectualidade. A gente faz isso durante as encarnações. A gente vai observar que alguns espíritos têm um intelecto avantajado, às vezes invejável, né? Mas a asa da moralidade, às vezes, lá embaixo. Tem regiões do país até, que a gente encontra muita gente assim. Pode ser que passeando ali por Brasília, a gente vai encontrar, né, certos espíritos que têm uma intelectualidade avantajadíssima, mas uma moralidade de botar... Né? Não quer dizer que seja todo mundo também, né, gente? E nem... Né, também não estou generalizando. Estou dizendo que é possível encontrar, mas não estou generalizando. Agora, o inverso é verdadeiro. Às vezes a gente encontra pessoas, espíritos, que têm uma moralidade, nossa, inquestionável, uma coisa fantástica, mas uma intelectualidade ainda muito aquém do desejável, né? E quando eu estou falando intelectualidade, eu estou englobando nessa asa tudo, cultura, conhecimento, estou englobando tudo, né? Tô generalizando tudo isso aí dentro dessa asa. Então, a gente vai construir. Isso é o que vai nos tirar ou nos diferenciar, né, nessa igualdade. E aí, a lei de sociedade, a lei de conservação, de trabalho, todas essas serão explicadas, né, esmiuçadas melhores nas próximas aulas. Aliás, a próxima eu acho que a gente já fala da lei do trabalho. Então, que uma outra fantástica desconstrução, porque a gente fala assim, lei do trabalho, já pensa, ai meu Deus, essa placa de novo. Essa placa me deixa fora do... Escondido. Uma placa de 10 minutos, só tem 10 minutos para falar agora. Então, a próxima aula a gente já vai falar da lei do trabalho, e é uma desconstrução fantástica, porque a gente imagina, né, que trabalho é só aquele que a gente sai de manhã, né, que pega a sua condução e vai lá trabalhar e volta, né? E a gente vai ver que não é nada disso, né? Que trabalho é toda função útil para o espírito, e a gente pode fazer isso de uma infinidade de vetores, né, na vida. Então, é uma aula fantástica, muito boa. Bom, a gente está chegando no fim, né? Então, isso aqui ainda só fala sobre isso. As aulas 15, 16 e 17, essa nossa aula hoje é a 14, ela vai falar sobre a lei do trabalho, a 16 sobre a lei da igualdade, liberdade e sociedade, a aula 17 sobre a lei da conservação e destruição, elas devem caminhar juntas, né? Hoje a gente experimenta isso, né, desconstruindo velhas ideias e conceitos a respeito das leis para ressignificá-las, porque nessa nossa nova construção a gente ressignifica aquilo que já existia em nós. E aí, a pergunta 619 diz assim: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a lei? Vocês acham que seria diferente, né? Então, a resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, quando eu disse para vocês, um pouquinho antes, né, que talvez alguns de vocês possam passar por essa manhã e dizer assim: nossa, aquele careca hoje foi muito chato, ficou falando de um monte de coisa chata e tal. Nesse momento, foi assim que esse tema, que esse conteúdo chegou. É óbvio, né, que, por outro lado, também outros de vocês poderão falar assim: nossa, que esclarecedor, que coisa fantástica, maravilhosa, né? Nem tanto assim, mas que coisa maravilhosa, que aula boa, né? Essa parte eu gosto de enfatizar bem, né? Que aula boa e tal. Então, porque isso é como chega para vocês, né? Pode ser que esses que, nesse primeiro momento,
receberam esse tema com alguma dificuldade, com alguma resistência, algumas vezes, mas lá na frente, em outro momento, vai poder integrar isso, né, ressignificar isso com maior facilidade, né? Então, é exatamente isso que os Espíritos estão nos respondendo ali nessa pergunta 619. Pessoal, essa placa de 10 minutos me bota fora da caixinha, né? Mas eu já estava na reta final, eu queria só agora dizer para vocês, se há ainda alguma dúvida, alguma questão que a gente possa em 2 minutos ainda responder, eu estou contando meus 10. Então, vocês viram quem é que manda em casa, né? Já entenderam, né? Quem levantar e não ouvir o aviso, vai para o inferno. Pois é. E aí já viram que eu agora fico sem recursos, né? Pois é. Então, pessoal, muito obrigado. Eu dei a chance de uma última pergunta, mas você já viu, né, que não dá. Então, muito obrigado por essa manhã, pelo tempo de vocês.